Olá, boa tarde aos meus alunos e futuros colegas. Eu venho nesse videozinho aqui falar um pouquinho para vocês a respeito dos trabalhos que eu terminei a correção, né, da megera domada, não o planejamento, mas aquelas questões que eu havia proposto para vocês lá inicialmente, né? E gostaria de dizer, em princípio, que eu achei que os trabalhos de vocês evoluíram em termos formais, né, em termos de preocupação com a escrita, elaboração da linguagem, que eu volto a frisar o quanto isso é importante. Não é porque a gente está fazendo um trabalho ali que não vai ser o trabalho do semestre, né, com aquela carga de nota maior, que vai ser um trabalho que vocês vão poder pegar mais leve em termos de linguagem. Ao contrário, essa elaboração do texto, essa elaboração da expressão, para nós que somos professores de língua, ela tem que ser ainda mais enfatizada e ela tem que ser ainda mais buscada em cada vez, né, que a gente produz um texto, tá? Então eu fiquei contente que senti então essa evolução em termos dos primeiros trabalhos, né, que vocês tinham feito nesse semestre. Depois eu gostaria de dizer a vocês que eu deixei para vocês lerem ali dois textos, vamos pensar assim, que lidam mais com a teoria e com a crítica, né, do texto teatral. E esses dois textos, eles já apontam para uma direção que foi confirmada na resposta de vocês. O quanto, enquanto professores mesmo, nós estamos desacostumados ao texto teatral, à leitura do texto teatral. Em uma instância e em segunda instância também, o quanto não estamos acostumados, infelizmente, né, a irmos ao teatro. Isso se confirmou muito nas respostas de vocês. Na grande maioria ali, quando eu perguntei da experiência com texto de teatro, a resposta variou um pouco se foi na educação básica, no ensino fundamental, né, nos anos iniciais ou nos anos finais, ou ainda no ensino médio. E muitos ainda colocaram que foi na universidade que leram pela primeira vez um texto teatral, ou na escola, né, que tiveram aquela primeiro contato com o teatro, né, com o espetáculo em si, e não só o texto, mas com o espetáculo teatral, né. Então, eu gostaria de reforçar com isso o quanto a escola, que é algo que a gente já vem discutindo, né, em outras aulas, em outros momentos, mas o quanto a escola ainda é a grande responsável por apresentar textos, né, e vamos pensar no âmbito da literatura, né, que é com que a gente está trabalhando aqui, o quanto a escola ainda é responsável por apresentar esse tipo de texto para os alunos, né. E chamando atenção para a estrutura do texto teatral, porque muitos colocaram ali nas respostas que o que causou o texto em vocês, muitos falaram em confusão, porque tem vários personagens, então fica difícil de entender, a gente tem que voltar à leitura. E aí eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido, de que muitas vezes o fato de ter que voltar à leitura não significa que o texto seja chato ou que isso impossibilite o trabalho na sala de aula. Bem como também eu tenho observado em algumas respostas, não só com relação a esse trabalho, mas em outros também, de vocês apontarem que o texto tem termos difíceis para os alunos, então isso seria um impedimento de trabalhar com texto. Então acho que é uma ideia que está na hora de vocês começarem a trabalhar e ir desfazendo dentro da cabeça de vocês, primeiramente, né, para que possa depois, no segundo momento, ser aplicado em sala de aula. Porque hoje em dia, inclusive com a facilidade que a internet nos proporciona, não é nada difícil. Eu tenho um termo ali que me é desconhecido por ele ser antigo ou por ele pertencer a um nível de linguagem mais formal, né, em relação àquele que a gente usa no dia a dia. Isso não é impeditivo e nem parâmetro ou critério para que um texto seja chato, seja enfadonho, seja um texto que não vai, vamos pensar assim, chegar no aluno, né? No sentido de conquistar esse aluno. A gente pode, isso é extremamente viável e necessário até, que os textos também nos causem de alguma forma um estranhamento, uma proposta de saída da zona de conforto.
Porque senão vocês imaginem, a gente entra e sai na escola só para falar em vocabulário e em estruturação sintática, por exemplo, entraremos e sairemos da mesma forma. Com aquilo que nós já trouxemos, nós vamos sair, para que as coisas fiquem mais fáceis, né, e mais tranquilas para nós. Mas essa não é uma função do trabalho com o texto literário. Pelo contrário, se a gente for pegar os textos literários, especialmente os mais contemporâneos, ou os de boa qualidade, nós vamos ver que uma das coisas que vai causar realmente é uma desacomodação do leitor. E essa desacomodação pode vir também em função da linguagem, não ser exatamente uma linguagem, vamos pensar assim, próxima ao meu dia a dia. Mas para isso, então, a gente vai trabalhar um alargamento. Isso não é impeditivo para a gente trazer esse texto para a sala de aula, tá? Seja ele um texto poético, um texto dramático ou um texto narrativo, certo? Outra coisa que a gente tem que se dar conta é assim, a gente está trabalhando com um texto, nós temos 3 grandes gêneros dentro de um maior, que a gente vai pensar o gênero literário. Dentro dos gêneros textuais, o gênero literário é uma das possibilidades, né, que encontramos, dentre tantas outras. E se a gente for pensar uma proposta já feita lá pelo Aristóteles, né, a gente vai dividir, que ainda hoje é vigente, nós vamos poder dividir em termos didáticos, assim, de classificação a priori, os textos literários em 3 grandes gêneros. E quando eu falo em gênero para o texto, eu estou falando em tipo de texto. Então nós vamos ter 3 grandes tipos ou gêneros textuais, né, literários, que seriam o gênero poético, o gênero narrativo e o gênero dramático ou teatral, né? Que é onde se encaixa então esse texto que a gente acaba de trabalhar, que é a Megera Domada. Claro que dentro de um texto teatral eu vou ter uma narração, porque eu vou ter ali uma história, né, se desenvolvendo. A grande diferença é que eu não tenho essa história. Vamos pensar assim um pouquinho, eu tenho 2 modos, são 2 possibilidades de que uma história, um relato, chegue aos ouvidos ou aos olhos de um leitor. Ou o narrador, né, vai contar essa história, ou as próprias personagens em cena, naquilo que a gente chama de cena, através do diálogo, vão então revelando ao leitor o encaminhamento dessa história. Então, embora a gente tenha aqui na Megera Domada uma história que envolve personagens, tempo, um determinado espaço e um enredo, a forma como essa história chega a nós não é pela mediação de um narrador. Portanto, a gente não tem um texto narrativo. A gente tem um texto dramático, né? E não é dramático no sentido de, ai meu Deus, triste, exagerado, sofrido, não é isso. Mas é um texto dramático no sentido de que ele é apresentado ao leitor pelas próprias personagens. Ele é um texto feito para ser lido, mas também, diferentemente dos outros 2, ele é um texto feito para compor algo maior, que é o espetáculo teatral. E que aí, claro, vai contar com outros elementos, conforme eu já havia dito para vocês, ali de cenário, de iluminação, de sonoplastia, de figurino, de expressão gestual, de cadência, né, ritmo da voz, entonação, enfim. Todos esses elementos somados ao texto, que é o ponto de partida, né, a gente tem então o espetáculo teatral, que é uma forma de assistirmos a um texto, a uma história, que nos dá a impressão, enquanto espectadores, de estarmos ali envolvidos, inclusive fisicamente, com essa história. Tanto que eu também comentei isso com vocês em determinado momento. Mesmo que eu vá assistir a uma mesma montagem de peça teatral vários dias de uma mesma semana, essa impressão de estar ali vendo aquele acontecimento ali que está ocorrendo pela primeira vez, essa impressão nós vamos ter. Embora eu já tenha visto várias vezes a peça, cada vez que eu assisto, eu tenho essa impressão de maior proximidade, envolvimento com o texto.
E obviamente que isso, em termos de efeito no leitor, é bastante comum que a raiva, a repulsa, a alegria, a catarse, ela seja mais forte, mais enfática, né, do que quando eu leio, né, quando ela chega através de mim, a história chega a mim, desculpa, através das palavras de um narrador, embora a história seja a mesma. Então existe essa diferença. E essa capacidade de envolvimento que o texto teatral tem é um dos grandes aliados para que a gente trabalhe esse texto em sala de aula. Embora que muitas vezes não tenhamos uma experiência pregressa, né, com esse tipo de texto, tanto em termos de leitura quanto de assistência a um espetáculo teatral. Mas é um texto, e o próprio Valcir Carrasco, né, naquele início ali, num paratexto da Megera Domada, ele já deixa isso claro, o quanto é interessante se trabalhar em sala de aula com um texto de teatro, o quanto é interessante se construir esse texto e essa encenação, esse espetáculo em aula, né, com os alunos. Quantas coisas estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo. E essa ideia também ela é corroborada pelo texto do Ivo Bender, ali, da Vera Bertoni, né? E também o da Tatiana Belink, que foram os dois que eu deixei para vocês lerem a respeito do texto teatral, né? E do trabalho com teatro. Então são bons argumentos para que vocês trabalhem esse texto em sala de aula. E quando eu falo trabalho, independentemente da tipologia do texto que está em questão, ele tem que ser um trabalho sério, né, pessoal? Um trabalho comprometido. Não é aquele trabalho assim de produção textual, faça uma dramatização, ou escreva um texto teatral sobre tal coisa, sobre um outro texto que a gente tenha lido. Não, é um trabalho realmente que vá agregar, né, e que vá explorar a potencialidade que esse texto tem. Tanto em termos de performance ali, em frente ao restante da turma, quanto em termos de leitura mesmo. Vocês sabem que hoje muitos espetáculos teatrais, eles inclusive promovem, são feitos com a leitura mesmo do texto. Os personagens ali, né, os atores interpretando as personagens com o texto em mãos e lendo, fazendo aquilo que a gente chama de uma leitura dramática, que é uma leitura que enfatiza determinadas sensações, emoções, sentimentos, com vista a deixar, a transparecer aquilo com mais verdade, né, com mais autenticidade, com mais verossimilhança para o nosso leitor, né, para o nosso espectador. Então são vários trabalhos que eu posso pensar em termos de leitura, de expressividade oral, de fluência de leitura, né, de interpretação, de intertextualidade, que eu vou estar trabalhando, que eu posso trabalhar quando eu trago um texto teatral para a sala de aula, tá bom? Então são coisas que a gente tem que ir pensando. Quanto à confusão que muitos aludiram e que eu já falei lá no início, que vocês me citaram, em função de termos aqui na Megera Domada várias personagens, né? E a gente tem um texto que lida com aquela situação que a gente já conversou um pouco, que é do embuste. Então, além de eu ter várias personagens, eu tenho personagens que se fazem passar por outras, que é um complicador. E que é um dos exemplos daquilo que eu falei para vocês, que um bom texto, ele vai também nos tirar da zona de conforto, né? E o texto do Shakespeare, aqui adaptado pelo Valcir Carrasco, ele nos convida a isso. Então vocês vejam ali que a gente tem desde os nomes, por exemplo, das personagens, que certamente são nomes que não são tão próximos à nossa cultura, muitos deles, né? E claro, são nomes também, alguns mais antigos, que até caíram em desuso, enfim. Mas não é impeditivo para a gente ler. E outra coisa que vocês têm que também ver e perceber, enquanto diferenças entre os gêneros textuais, é que no gênero narrativo nós temos a figura do narrador, que faz chegar a história até nós e vai promovendo os links, os encadeamentos dessa história. Claro que não é uma coisa assim, então o texto narrativo é muito fácil de ler e o teatral não é isso.
mas o narrador, ele faz essa intermediação e, sobretudo, ele vai organizando. Mesmo que eu tenha uma narrativa com avanços, recuos temporais, ele vai organizando. E muito através de quê? Através dos conectivos, né? Então, depois disso, em função do que foi falado antes, depois de ter falado com o seu marido, Catarina, enfim, ele vai promovendo o narrador com a sua linguagem esses elos que são próprios do texto narrativo e que, claro, vão nos organizando mais, né? Aqui a gente tem personagens falando e esses encadeamentos, muitos deles, quem tem que dar somos nós mesmos, leitores, né? E aqui a gente já tem, repito, esse complicador a mais, que é o fato de uma personagem querer se passar por outra para conseguir algo, né? Para enganar alguém, ludibriar alguém e conseguir o seu objetivo com isso. Então, para finalizar, assim, em termos de interpretação do texto da Megera Domada, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, especialmente de dois aspectos. O primeiro deles é o quanto esse texto, ele privilegia, e isso, claro, eu só posso dar para vocês a minha leitura, né? A minha visão do texto. Mas o quanto ele privilegia a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. E as ações que ocorrem, elas praticamente estão em segundo plano, ou elas são encaminhadas muito mais pelo viés da linguagem. O que eu quero dizer com isso? Nesse texto, em vários momentos, nós temos embates verbais, que são muito mais extensos do que qualquer outra ação, né? Um acontecimento, uma ação propriamente dita que a peça trabalha. Então a gente tem embates verbais ali entre Catarina e Petrúquio, entre Petrúquio e seu criado, e vários aspectos nesses embates verbais, né? Que também tem a ver com essa coisa do ludibriar. A gente tem isso muito presente no texto o tempo inteiro. Essa coisa a linguagem não diz muitas vezes exatamente aquilo que o personagem gostaria de dizer. Ou por outra, muitas vezes eu tenho confusões no entendimento da linguagem. Como aquela cena que o Petrúquio está ali com o criado e pede que ele bata na porta, e ele entende que é para bater no próprio patrão, mas como é que eu vou fazer isso? E ali a gente não tem praticamente ação nenhuma, senão eles dois travando aquele diálogo e a própria confusão, né, que é causada pelo que um diz e pelo que o outro entende, é o que efetivamente é a substância, né, é a essência da cena. Não é o movimento, a dinâmica, mas é essa questão ligada à linguagem. E que vai explodir, vamos pensar assim, no método que o Petrúquio tem para domar a Catarina. Porque ele não doma a Catarina às chicotadas, ou trazendo-a pelos cabelos, ou deixando ela num quarto escuro e traz e volta. Não. Ele doma, ou ele tenta domar a Catarina através da linguagem. Fazendo o quê? Dizendo aquilo que é justamente o contrário do que ele pensa, né? Como que tentando agradá-la para dissuadi-la do seu propósito final, que era realmente domar aquela mulher que era puro ímpeto, né? Que é uma mulher que não se deixa levar por outros, assim, senão pela sua própria personalidade, pelo seu próprio querer. Claro que eu estou comentando isso aqui em linhas gerais, brevíssimas, mas eu chamo a atenção. E eu já tinha chamado isso em aula, e eu vejo que nos trabalhos isso não ficou claro para vocês. A cena final, em que a Catarina ali se mostra muito solícita, né? Mais do que as outras mulheres, contrariando aquilo que ela foi durante todo a história, né? Se mostra solícita e obediente ao marido. E aí os dois saem de cena ali, vocês lembram, né? Quando estão os três casais envolvidos ali, e ele querendo mostrar para os outros que ele realmente tinha domado e que ela obedecia a tudo aquilo que ele mandava. Muito bem.
lá no final, então a gente tem o Hortêncio e o Lucêncio, né, falando a respeito daquilo ali, que são os outros dois homens envolvidos nessa cena final, juntamente com Petrúquio. E aí o Hortêncio diz, Petrúquio domou a megera, ponto de exclamação. E o Lucêncio responde, mas o incrível é que tenha sido domado. Então é um final que fica em suspenso, fica muito mais a cargo do leitor do que propriamente fechado pela fala das personagens. Um final que todo mundo vai entrar em acordo, todo mundo de primeira entende, enfim. Não é esse final que a gente tem no Shakespeare. A gente tem uma outra coisa. E eu chamei a atenção de vocês isso em aula também. Se a gente tem o uso ali de uma adversativa, o mas, aquilo ali tem um sentido. Se ele disse que domou a fera, se o outro tivesse respondido, é incrível mesmo. Mas não foi assim que ele respondeu. Ele começa por um mas. Então significa que o que foi dito antes, de alguma forma, vai ser contrariado, vai ser questionado, enfim. Mas o incrível é que tenha sido domado. Então, numa série de diálogos ali, de momentos em que o embuste falou mais alto, será que a Catarina também não teria usado desse mesmo expediente? E aqui, em vez de ela estar se mostrando o que pensava na verdade, o seu verdadeiro eu, será que ela também não está lançando mão desse artifício que ao fim e ao cabo foi utilizado por quase todas as personagens ao longo de toda a peça, ao longo de todo o texto? Porque senão não teriam dito ali, mas o incrível é que ele tenha sido domado. Então talvez aquele propósito do Petrúquio, ele se achou tão forte, tão dono da situação, com aquele recurso, com aquela estratégia de que ele lançou mão, que nem se deu conta que ele também estava provando do próprio veneno. Então, me parece que nesse final aqui a gente tem aquela máxima do ditado popular de que o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, não querendo dizer que isso é a interpretação correta, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa possibilidade de leitura, e radicada em cima do uso daquela adversativa ali em especial. E claro que aquele final, né, depois de que ele tenha sido domado. Talvez ele não tenha se dado conta e tenha se apaixonado, né, por aquele jeito da Catarina e esteja ali tão envolvido com aquilo e tão certo de que ele tinha as rédeas da situação que não se deu conta de que, é como eu falei para vocês ali, eu acho, não tem uma expressão que exprima tão bem o feitiço, virou contra o feiticeiro. Certo? Então, por hora era isso, assim, deixo essas coisinhas no ar aí para vocês irem pensando. E fica o convite, então, para que agora que já leram A Megera Domada, e alguns também me colocaram que já haviam lido outras peças de teatro, especialmente ali em literatura ocidental, que vocês se dediquem também à leitura desse tipo de texto, que, como vocês próprios colocaram ali, pode sim ser muito prazeroso, e pode ser também instigante para o leitor. E isso é uma coisa que a gente tem que estar buscando sempre dentro da sala de aula e ao longo da formação dos nossos alunos como um todo. Certo? Então era isso. Até a próxima e fiquem aí com Shakespeare.